Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Maria do Carmo, de Ciências. Hoje estarei passando para vocês algumas orientações, algumas explicações do nosso capítulo 18, tema eletricidade. Falarei também nesse nosso videoaula sobre eletrização de um corpo, condutores isolantes, corrente elétrica. Para ilustrar nossa aula, coloquei algumas imagens nesse slide. Temos aqui grandes torres que nós temos aqui na nossa região, né? Elas conduzem, através dos fios de cobre, grande quantidade de elétrons. E em nossa residência, em nosso ambiente, eles vão permitir que a eletricidade chegue até o nosso lar, nossos locais de convívio. Temos mais aqui umas imagens para vocês, algumas descargas, a imagem de um átomo e suas partículas, e nessa imagem nós vamos perceber que a pessoa tocou em uma esfera, ela ficou eletrizada e o cabelo ficou eriçado. Mas vamos lá? Desde quando a humanidade começou a perceber que alguns objetos, eles tinham um comportamento de atrair pequenos objetos, pequenos pedacinhos de papéis leves. Então, a eletricidade ela está presente no nosso dia a dia, né? Ela sempre existiu, mas foi lá por volta de 600 anos antes de Cristo, na Grécia, que o filósofo Tales de Mileto observou um pedaço de âmbar. Ele observou que esse âmbar adquire a capacidade de atrair objetos pequenos, tá? Esse âmbar é uma resina. Ela tem cor amarelada ou castanha e muitas vezes ela é obtida pelo endurecimento da seiva de algumas árvores. Então, em meados de 1570, um médico inglês, William Gilbert, ele está aqui nessa foto, à esquerda, ele foi experimentar outros materiais, além desses que foram citados por Tales de Mileto. Ele observou que o vidro e outros objetos atrairiam pequenos corpos. Foi um dos primeiros a usar o termo eletricidade. Passado aí quase 200 anos, né? Meados de 1700, apareceria Benjamin Franklin, que ele formulou uma teoria para explicar a eletrização dos corpos. Ele diz que quando dois corpos eram esfregados um no outro, o fluido elétrico passaria de um corpo para outro. Ele foi um dos inventores, um objeto que ele inventou foram para-raios. Um dos muitos inventos realizados por Benjamin Franklin. Bom, sobre, então, esse fluido, que foi chamado aqui, né, o fluido que passa de um corpo para outro, hoje nós chamamos de eletricidade. Então, um corpo, ele está eletricamente equilibrado quando as quantidades de prótons, elétrons são iguais. Então, quando nós retiramos esses elétrons de um corpo, ele fica eletrizado ou carregado positivamente. Isso ocorre porque o número de elétrons é menor que o de prótons. Se fornecermos elétrons a um corpo, ele fica eletrizado ou carregado negativamente. Isso ocorre porque o número de elétrons é maior que o número de prótons. Então, os corpos eletrizados, eles se atraem ou se repelem. Quando eles apresentam cargas elétricas iguais, olha o desenho aqui, o que vai acontecer? Eles vão se repelir. Quando as suas cargas elétricas são contrárias, a tendência deles é se atrair. Olha aqui, cargas iguais negativas repelem, cargas iguais positivas repelem. E a atração? Cargas diferentes.
Um corpo, para ser eletrizado, né, ele pode se eletrizar através de 3 processos: por contato, atrito ou fricção, ou por indução. Contato seria um corpo eletrizado que entra em contato com um corpo neutro e haverá uma passagem de corrente elétrica. Então, ambos vão ficar eletrizados. Aquele que antes tinha uma certa eletricidade, ao ser atritado com o outro, ao entrar em contato, ele vai também estar eletrizado. Atrito ou fricção, quando dois corpos neutros são atritados. Alguns elétrons passam de um corpo para outro. Dá uma olhadinha aqui, minha gente. Nós estamos vendo o sinalzinho de eletricidade. Corpo A é neutro, corpo B possui eletricidade. Quando são colocados próximos, existe a transferência, existe a passagem de elétrons de um corpo para outro. Terceiro exemplo é por indução. Quando um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro, um corpo eletrizado se aproximou de um corpo neutro, né? Sem que ocorra contato entre eles. Então, nessa aproximação, o corpo neutro tem suas cargas separadas, sem, contudo, alterar sua carga total. Então, observa aqui, essa carga positiva, ela foi transferida para a segunda esfera, no caso. Ambos ficaram eletrizados, porque houve uma indução. Condutores de eletricidade são materiais em que os elétrons se movimentam facilmente, permitindo assim a condução da eletricidade. Nós temos ferro, alumínio, prata, cobre, grafite. E os isolantes são materiais em que os elétrons não se movimentam, impedindo assim a condução da eletricidade. Exemplo: vidro, louça, plástico, borracha, cortiça, água pura. E por último aqui, minha gente, né? Vamos falar rapidinho para vocês de corrente elétrica. O que seria corrente elétrica? É o fluxo de eletricidade. Fluxo é o quê? O deslocamento de elétrons através de condutores elétricos. Bom, então estamos falando de bons condutores de eletricidade? Sim. Então, por convenção, a corrente elétrica ela flui do polo positivo para o negativo. Quer dizer, no sentido oposto ao do movimento dos elétrons nos condutores. Dá uma olhadinha aqui, ó. Energia negativa, polo negativo, polo positivo. Os elétrons, né, no sentido do condutor, eles caminham do negativo para o positivo. E a corrente elétrica, ela acontece no sentido contrário, polo positivo para o negativo. Então, a corrente elétrica pode ser contínua ou alternada. Ela vai ser contínua quando? Quando os elétrons fluem em um só sentido, ok? Olha aqui, ó, elétrons fluem em um só sentido. Exemplo: corrente produzida por uma pilha ou uma bateria. E a alternada? Os elétrons fluem invertendo periodicamente o sentido da corrente. Então, na corrente alternada, há um vai e vem de elétrons. Quer dizer, esses elétrons aqui do desenhinho estão indo para a minha direita. Num determinado momento, eles retornam no sentido esquerdo. E assim vai. Como exemplo, nós vamos ter as correntes elétricas recebida em casa, né? Ao acender uma lâmpada, ligar um aparelho na tomada. Então, aí nós vamos ter exemplo de corrente alternada. Circuito elétrico, minha gente. Então, um conjunto formado por elementos onde passa a corrente elétrica. Mas que elementos são esses? Então, nós vamos ter aqui uma fonte de energia, pode ser uma pilha, uma bateria, de gerador de energia. Nós temos fio condutores de eletricidade, ó, esses fiozinhos, o aparelho elétrico.
transformador de energia elétrica em outro tipo de energia. Nós vamos ter um interruptor ou chave que abre e fecha o circuito, permitindo a passagem, né, da corrente elétrica. Por último, nós vamos falar para vocês sobre tensão elétrica. Bom, quais são então as grandezas de um circuito elétrico? Tensão elétrica, símbolo U, unidade de medida é o volt. Corrente elétrica, representação I minúsculo, a unidade de medida é o ampere, A maiúsculo. E a resistência elétrica, R, é a unidade de medida é o ômega. Olha o símbolo do ômega aqui. Então, minha gente, a tensão elétrica, U, é necessário sempre uma fonte de energia, como um gerador, para fazer as cargas elétricas se movimentarem. Isto é, a fonte de energia cria uma diferença de potencial, DDP, ou uma tensão entre dois pontos do circuito, resultando do deslocamento de carga elétrica de um lugar para outro. A unidade da medida da tensão é o volt. E a tensão elétrica distribuída nas casas, nas cidades, ela pode ser 110 ou 220. 110 nós vamos utilizar nos aparelhos em geral, na nossa casa toda. 220 vai ser quase que especificamente para chuveiros. Por quê? Porque gasta muita energia para aquecer a água para o nosso banho quentinho. Corrente elétrica. E intensidade da corrente elétrica é a razão entre quantidade de carga elétrica que atravessa um condutor e o intervalo de tempo correspondente. E a unidade é o ampere, A maiúsculo. Média dificuldade, né? Então, agora aqui tem a resistência elétrica, a R. Falou em resistência, nós vamos falar em dificuldade, que o condutor oferece para a passagem da corrente elétrica. Quanto maior o valor da resistência elétrica, maior a dificuldade da corrente elétrica passar pelo condutor. Minha gente, e quando queima a resistência elétrica do nosso chuveiro? É trocar. Então, resistência elétrica está lá. Ela tem um determinado tamanho e ela oferece uma certa resistência para a passagem da corrente elétrica. Nesse momento, a água vai ser aquecida, porque ela vai passar uma determinada velocidade para poder ser aquecida. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, tá? É a OHM, representado pela letra grega ômega maiúscula, tá aqui o símbolozinho, né? Ou então aqui. E a resistência de um condutor depende do comprimento, da espessura do seu material. Então, quanto maior o comprimento do condutor, maior sua resistência. A espessura. Quanto maior a espessura do condutor, menos resistência ele apresenta. E o material? Material de que é feito esse condutor? Então, nós temos aqui os metais. Ó, o cobre é o melhor condutor, né? É melhor que o alumínio. Por quê? Por conta das propriedades físicas dessa substância. Bom, falando em eletricidade, vamos falar do peixe elétrico, ou poraquê. Ele gera eletricidade por meio dos órgãos que se localizam ao longo de quase todo o seu corpo. Esses órgãos derivam de tecidos musculares modificados, que em vez de contraírem-se, como fazem os músculos, liberam energia para o meio. Então, os órgãos elétricos são capazes de gerar uma descarga de até 650 volts, bastante, hein? Então, aí tem uma curiosidade, né? Em 2019 foram descobertas 2 novas espécies de peixe elétrico, na qual uma delas é capaz de gerar uma descarga de 850 volts, configurando assim a maior voltagem já registrada em um animal. Alunos, muito obrigada pela atenção. Faça as atividades desse capítulo até página 38. Muito obrigada pela atenção, bom descanso para vocês e até breve, até mais.